Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão do nosso querido e poderoso São Padre Pio, de Pietrelcina, nosso Pai espiritual, que nós possamos aprender mais um pouquinho sobre a cura da alma, cura do nosso coração, como rezar pela nossa cura, pela nossa libertação. São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, roguem por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Mãezinha. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos ter uma direção espiritual diferente. Através de um testemunho de São Padre Pio, nós podemos entender um pouco a maneira como devemos rezar. Uma vez se aproxima uma mulher e estava gravemente ferida, doente, na realidade. Se não me engano, era um câncer incurável. E os médicos já tinham desenganado ela. Ela não tinha mais solução nas mãos humanas. Humanamente era impossível a sua cura. Ou seja, já estava sentenciada à morte. Fazendo uma pausa, quantas sentenças de morte nós temos? Se nós estamos com uma ansiedade profunda, grave, nós estamos sentenciados a uma ansiedade ou uma depressão. E isso vai o quê? Freando a nossa vida, paralisando a nossa vida, destruindo nossa alegria, nossa vontade de viver. Nós temos doenças emocionais, doenças espirituais, doenças carnais. E nesse caso, essa mulher, ela estava desenganada porque ela estava com câncer incurável pela medicina. Imagina o coração dessa mulher. Como ela devia se sentir? Como tem pessoas, milhares de pessoas que me ouvem e que estão com câncer, ou estão doentes, ou estão em depressão, ou estão fragilizadas com a perda de alguém. Padre Pio nos ensina a olhar o céu, gente. A olhar o Deus do impossível. Ele é um homem da mística. Qualquer pessoa, se estivesse nessa situação, falaria assim, vou rezar por você, tá? Mas se ela morresse, iam se conformar. As pessoas falam assim, olha, chegou a hora, era a vontade de Deus, Deus queria isso, que pena, coitada. É o que todo mundo faz. Mas a gente não se questiona, será que realmente é a vontade de Deus? Será que realmente Deus não quer que alguém ponha a mão e reze com fé para ela ser curada? Por que as pessoas aceitam com uma facilidade a morte ou a perda, quando acontece uma sentença de mortes dessa, e não conseguem relutar? Eu, Arthur, eu rezo por cura interior há 30 anos, eu não consigo me conformar. Gente, como eu sofro quando eu perco alguém, se alguém vai embora. Eu sofro muito porque eu sei, gente, que Deus é o Deus da vida. Deus não é o Deus da morte. Está na Bíblia, Deus não se conforma com a nossa morte. Claro que, por que Deus não se conforma com isso? Porque se Deus se conformar com isso, gostar disso, Ele que é o Deus da vida, Deus da cura. E a gente está doente por causa de quê? Por causa do pecado. Deus não produz o pecado. Deus não fomenta o pecado. Então Deus nunca vai se alegrar com a morte. Para Ele, todo mundo, se ninguém pecasse, íamos ser praticamente imortais, Porque o pecado é que nos traz a morte. Não é Deus, não é a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Transformar Deus num carrasco é muito fácil. Ai, Deus, Padre Pio nunca fez isso. Padre Pio sempre transmitiu um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Claro que ao mesmo tempo Padre Pio nos ensinava um Deus Pai, que a verdade, a face de Deus é um Deus Pai, amoroso, que dá limite aos seus filhos. Claro que Deus vai querer que a gente seja santo, é claro que Deus quer que a gente seja bom, que a gente perdoe, lógico, porque Deus sabe que o contrário disso é o pecado, é o ódio, e todo ódio, todo pecado nos deforma, nos mata, interiormente e exteriormente. Então Padre Pio faz uma colocação para essa mulher. Ele estava cercado de gente e fala assim, manda teu anjo da guarda. Pede para o teu anjo da guarda me lembrar de rezar por você. Mais ou menos essas foram as palavras do Padre Pio. E enfim, acontece que essa mulher fica curada.
E depois de um tempo ela volta para procurar o Padre Pio e ele, mal ela se aproxima, ele fala assim: olha, teu anjo da guarda me deu trabalho. Deixou a noite toda, ficou me perturbando. Aqui tem algumas coisas que a gente tem que enxergar. Primeiro, os anjos existem. Existe o que? Uma presença que a gente pode até não percebê-la muito, mas que está conosco. O nosso anjo, ele é inteligente, ele sabe tudo que é da vontade de Deus para nós. E ele está aqui para nos ajudar. Então, muda a tua maneira de rezar. A maneira de rezar pela nossa cura, pela nossa libertação, é primeiro, você tem que guardar um tempo para você ouvir as inspirações de Deus. Separar um tempo do teu dia para você parar tudo. Se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e clamar a Deus. Depois desse clamor, você tem que fazer um silêncio. Buscar um silêncio com um caderninho para você guardar, anotar aquilo que Deus vai te inspirar nesse silêncio. Por mais que você no começo não ouça, você vai ouvir. Insiste. Olha, Padre Pio nos ensina a insistir. Inclusive o evangelho de hoje é sobre isso. A viúva que vai lá insistir para aquele juiz iníquo. Imagina Deus, que Deus é um pai amoroso. Se a gente insistir na oração e não desistir, a cura acontece, o milagre acontece. E é claro que a gente tem outros ingredientes que a gente precisa fazer, tá? Não é só isso. Você precisa também redirecionar a tua vida. Se você está vivendo no meio do pecado, no meio da loucura da tua vida, você tem que redirecionar a tua vida. Para que Deus faz isso? Para Deus nos salvar, gente. Porque não é só essa vida que nós temos. E essa vida é muito curta, é apenas um instante. Nós temos a vida inteira no céu, a eternidade, para a gente aproveitar na plenitude do amor de Deus. Então a direção espiritual do Padre Pio é essa. Você primeiro tem que insistir na oração. Com toda certeza, não tomar a forma da doença, não desanimar, não se deixar desalmar pela doença. Segunda coisa, a fé é um ingrediente importante, porque sem fé a gente também não alcança nada, mas mesmo que a fé seja pequenininha, pede para Jesus aumentar a tua fé. Terceira coisa, a intimidade com os anjos. Pede para os anjos rezarem por você. Teu anjo da guarda pode rezar por você e deve rezar. Pede para o teu anjo da guarda, ir para Nossa Senhora, ir para o Padre Pio, pede o Padre Pio, para ele fazer esse milagre em você. Ele é um grande intercessor. E a gente alcança muitas graças, muitos milagres através da intercessão dos santos. São Padre Pio já fazia milagres na terra, imagina no céu. Então pede a São Padre Pio. Pede para você ser filho espiritual dele. Gente, e por último, os silêncios místicos, silêncios da alma. Você precisa silenciar diante de Deus. E esse silêncio não é vazio. Deus vai falar nesse silêncio. Você precisa levar um caderninho para você anotar as inspirações que Deus vai te dar. E diante dessas inspirações, você continua fazendo esse discernimento até você ser curado, Gente, é um processo. A gente vai se convertendo no meio do processo. É claro que a gente tem tantas orações lindas de oração de cura interior. Eu já ensino isso tudo para vocês, olhar a tua vida, a tua história, tuas heranças. Mas o básico da oração é isso. Você tem que entrar nesse círculo da graça de Deus, na presença de Deus. É claro que eu recomendaria você se confessar. Para curar, tem que confessar. Receber a unção dos enfermos, que é um grande sacramento. Também você buscar, é importante, se você sente opressão demoníaca, procurar um padre exorcista para rezar por você. E você também mandar celebrar missas e você também assistir às missas e comungar. Nessa intenção. Ou seja, tudo isso que eu estou te falando é necessário, é fundamental. Mas eu digo para vocês, se você se ajoelhar hoje diante de Deus, na humildade, pedir intercessão do teu anjo da guarda de São Padre Pio, esse caminho se torna, acessível. O milagre se torna acessível. Creia. Vamos rezar um Pai Nosso agora por todos os doentes, todos aqueles que estão vivendo momentos terríveis de depressão, de tristeza, de câncer, de doenças autoimunes, doenças terríveis. Você que perdeu alguém que você amava. Você que se sente perdido ou perdida, sem direção. Essa é a direção. É a mística. É você silenciar nos silêncios místicos. Você vai encontrar a direção que Deus vai te dar. Estende tua mão, fecha teus olhos e reza comigo. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Abre tuas mãos, que Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, pela intercessão milagrosa de São Padre Pio de Petreutina, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, medianeira das graças, que Deus te abençoe agora, te cure, te liberte. Liberte a tua vida, a tua casa, a tua família. Tudo o que você tem pedido, que Deus ouça favoravelmente nesse momento. Recebe a bênção de Deus Todo-Poderoso. Faz o sinal da cruz devagarinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe também a você, que é nosso colaborador, você que nos ajuda a evangelizar, você que está nos ajudando a construir esse hospital de almas, esse santuário São Padre Pio. Que Deus abençoe você, tua casa, tua vida, tua família, extraordinariamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.